Legal, obrigado, gente. Vai ser bem. Vou me poupar de um torcicolo aí. Você estava falando, eu tava, pô, cara, tá todo mundo lá longe. Bom, gente, eu sou o Ayrton Escobar, eu sou repórter do Estadão, já de ciência já há quase 20 anos, e cobrindo ciência e meio ambiente. Mais recentemente tenho trabalhado como colaborador da Science aqui no Brasil também. E botei um logozinho ali de um projeto que eu vou falar para vocês, chama USP Talks. Ele começou no ano passado e vou convidar todo mundo aí para acompanhar a gente ao longo desse ano. Para começar, eu convoquei um amigo sapo aqui, já que a gente está comemorando o aniversário do Instituto de Biologia, para passar algumas mensagens iniciais. E a primeira delas é o que ninguém... Quem aqui trabalha com biodiversidade, com bicho? Tá, é a maioria, legal. Então vai fazer sentido. Tá, então o sapo está dizendo, ninguém está nem aí para o seu sapo. Tá? Lembra dessa mensagem. E a outra, uma coisa que o Eduardo já mencionou, é que cientista é um bicho muito louco que adora conversar com eles mesmos, né? Sempre dentro da academia, falando com seus alunos, com seus colegas professores, e fica essa ciranda e ninguém sai desse círculo acadêmico, né? E não é um sapo suicida aí, na verdade quem falou tudo isso foi o cineasta, o Fernando Meirelles, no Congresso Brasileiro de Unidades de Conservação em 2015. Ele fez uma palestra super legal e ele foi convidado a participar do Congresso justamente para falar desse tema que a gente está conversando aqui, que é como que os cientistas podem se comunicar melhor com a sociedade. Então, o que ele quer dizer quando ele diz que ninguém está nem aí para o seu sapo? Não é que ele não liga para os sapos, né? O sapo aí representando a natureza de uma forma geral, né? Ele é um cara super ambientalista, tal. O que ele está dizendo é que você simplesmente publicar um paper ou você falar, tal espécie de sapo está ameaçada de extinção, vamos salvar. Isso não vai convencer ninguém além dos seus próprios colegas, porque as pessoas precisam se relacionar com aquela história, precisam, se importar com aquele sapo para falar, não, vale a pena, vamos trabalhar para salvar essa espécie, né? E se você não sabe se comunicar, se você não cria uma história, se você não tem uma narrativa, algo que faça as pessoas se importarem com aquele sapo, você não vai convencer a sociedade a colaborar para a conservação dessa espécie, da natureza, de uma unidade de conservação, o que for, né? E aí o bicho mudou que vocês só conversam entre vocês, né? E a gente, como jornalista, tenta quebrar um pouco, né, levar essa informação, esse conteúdo científico para a sociedade, mas realmente somos poucos, né? E a gente tem que trabalhar em parceria, porque senão não vai dar certo. Então, a gente está trabalhando na interseção de ciência e comunicação, né? E dá origem a duas coisas. Eu gosto de separar o jornalismo científico da divulgação científica. Tá? Porque o jornalismo científico é um tipo de divulgação científica, mas eles não são sinônimos. Tá? Então, a divulgação científica é o que as instituições fazem, os museus, tal, tem um caráter muito mais educativo e institucional, né? Você quer ensinar as pessoas, levar um conhecimento básico para as pessoas, enquanto que o jornalismo é uma coisa muito mais noticiosa, investigativa, né? Você muitas vezes está trazendo à luz informações que as instituições não querem que venham à luz, né? Então são atividades que se complementam, mas que são distintas. Então eu vou falar um pouquinho do que eu faço, que é jornalismo científico, né? Explicar um básico de como a coisa funciona, e aí depois a gente amplia para falar da divulgação como um todo, que aí entra a academia, entram os cientistas, para a gente trabalhar junto com relação a isso. Então, como é que nasce uma reportagem? Primeiro, você trabalha com uma informação inicial, né? Pode ser um paper, pode ser uma conferência de imprensa, pode ser algo que você viu num blog, qualquer. Você tem uma informação inicial que te parece inédita, te parece noticiosa, e aí você faz uma apuração inicial para ver se aquilo confere, né? Se não é uma informação maluca, e sugere isso como uma reportagem para o seu editor, apura, entrevista, entende o que está acontecendo, escreve, etc. E isso acaba saindo como uma reportagem no jornal, na revista, ou o que quer que seja, né? Parece um negócio todo complexo, cheio de etapas, mas isso aqui muitas vezes acontece em 1 hora ou 2 horas, sabe? Estoura uma notícia, uma informação
aparece e você, ainda mais hoje na era digital, você tem que colocar aquilo no ar o mais rápido possível. Então, todo esse processo aqui parece super cuidadoso, não sei o quê. Na verdade, isso aqui às vezes está acontecendo em tipo 10 minutos, né? Então, ó, a NASA anunciou que descobriram mais um planeta extrasolar, pá, de 15 minutos depois você tem que estar com uma matéria no ar, né? Eu, felizmente, sempre trabalhei para jornal impresso, agora, né, tenho que trabalhar também para a internet, então eu não tinha essa urgência tão grande. Você pensava no dia seguinte, agora você pensa no minuto seguinte, né, que é um negócio meio maluco. Então, quais são os principais desafios aí dessa atividade? O primeiro é a complexidade do tema, né? Eu não tenho formação científica, eu faço jornalismo científico porque eu gosto de ciência, né? Sou meio que autodidata no tema, mas a grande massa de jornalistas que muitas vezes acabam tendo que cobrir coisas científicas não tem nenhuma formação, experiência na área e de repente se depara com uma coisa super complexa, células-tronco, né? Ou qualquer coisa desse tipo, e tem que entender do assunto e transferir essa informação para a sociedade de forma correta. Isso não é fácil, tá? Tem muitos assuntos e para pouco repórter. Então, tem poucos jornalistas no Brasil que são especializados em ciência. E cada um deles tem que cobrir tudo em ciência. Eu gosto muito de biologia, minha paixão maior é a biologia. Mas eu tenho que escrever sobre nanotecnologia, sobre física de partículas, né? Porque não tem um outro jornalista para fazer isso. Então, você tem que meio que saber de tudo, é uma loucura. E ou você estuda muito, se prepara muito, senão realmente não tem como encarar. Isso aí. Então, falei uma analogia, né? Eu diria que os cientistas fazem a transcrição das informações e aí o jornalista ou comunicador entra para fazer a tradução disso para o público leigo, né? Mais ou menos. E um dos principais desafios de fazer jornalismo científico é você lidar com o sensacionalismo, né? Especialmente no ambiente midiático de hoje, que você está concorrendo minuto a minuto, né, para botar uma coisa no ar, e você está concorrendo com 1000 fontes de informação, né, para conseguir a atenção do seu leitor, da audiência, você muitas vezes acaba tendo que fazer um título mais chamativo, alguma coisa, e é muito fácil você, né, acabar caindo no sensacionalismo, às vezes intencionalmente, às vezes por acidente. E eu ponho o tubarão aí porque o tubarão é uma grande vítima do sensacionalismo, né? Eu gosto muito de mergulhar, sou um fã de tubarões aí, e eles são muito injustiçados, porque por causa do filme, do livro, eles têm essa fama de, né, um bicho perigoso, que quer sempre tá só procurando um ser humano ali para poder abocanhar o cara. E na verdade eles têm muitas espécies de tubarão, só algumas pouquíssimas delas são realmente agressivas, né, são alguma ameaça para o homem, e na verdade quase todas elas estão ameaçadas de extinção, né? Então, na verdade, o grande predador aí somos nós, não são os tubarões, mas por causa do sensacionalismo midiático, né, aquelas imagens do tubarão com aquela boca aberta, devorando uma cabeça de peixe, todo mundo morre de medo de tubarão, e do ponto de vista da conservação, isso está tendo um efeito extremamente negativo. Podemos falar também do efeito por exemplo, pesquisas biomédicas com células-tronco. Quando você faz um sensacionalismo, você cria uma expectativa muito grande na sociedade e que aquilo vai trazer uma... Opa, beleza, vou falar mais perto do microfone. Tá bom. Que isso vai gerar uma cura, né? As células-tronco são um bom exemplo disso e os anos estão passando. O genoma humano, você conheceu o genoma humano, todo mundo falou, pô, isso aí vai curar tudo, vai resolver todos os problemas, né? E aí os anos vão passando, as curas não chegam, porque a ciência, como você sabe, é um processo lento. E por causa desse sensacionalismo feito no início, isso gera uma cobrança muito grande da sociedade, que é irrealista com relação aos resultados que a ciência pode apresentar. Você também tem que lidar com temas muito controversos, né? E aí uma das regras básicas do jornalismo é que você sempre tem que ouvir os dois lados, os 3 ou 4 lados, ou quantos lados sejam de uma questão, né? Você tem que dar voz para todo mundo. Mas aí quando você está lidando com um tema, por exemplo, como mudança climática, como é que você faz? Cara, toda a matéria que você precisa sobre mudança climática, você vai ter que ouvir um cético do clima, né? E esse foi um debate que foi muito duro por muitos anos, parecia que a coisa estava resolvida, e de repente aparece o Trump, e isso ganha uma proporção gigantesca novamente, né? E aí, como jornalista ou como um divulgador de ciência e tal, você tem que saber como trabalhar isso, né? E quanto de espaço que eu vou dar para uma opinião versus outra, o que é ciência, o que não é, né?
Outros exemplos aí são os transgênicos. Vou passar rapidinho aqui, já que o tempo é muito longo. Pesquisa, experimentação animal, né? Tema super difícil de trabalhar. Questão do Zika, quando surgiu a epidemia de Zika, não sei se você lembra, surgiu um monte de teorias malucas de que não era o vírus, era a vacina vencida do Ministério da Saúde. Outros disseram que era um pesticida da Monsanto. Quer dizer, tinha um monte dessas teorias correram, causando uma confusão enorme das pessoas, né, da sociedade, e né, o jornalista tem que trabalhar duro para elucidar isso e passar uma informação correta para a sociedade. Então você vê que às vezes o sensacionalismo, a controvérsia, tal, ela pode ter consequências graves para a saúde pública, dependendo de como as coisas caminharem. Né? Evolução, né, mais de 200 anos depois de Darwin, da origem das espécies, até hoje, isso continua sendo um tema polêmico. Né? E aí, toda vez que eu escrever sobre evolução, eu tenho que ouvir um criacionista para fazer um contraponto? Claro que não, né? Mas é um tema que está na sociedade, então você não pode ignorar, né? Fingir que ele não existe. Você tem que saber como trabalhar o tema sem fingir, né? Fechar os olhos para algo que está acontecendo. E isso é uma pesquisa feita, acho que uns 2 anos atrás, só mostrando alguns desses temas polêmicos que eu levantei, como existe uma diferença muito grande entre o que pensam os cientistas e o que pensa a sociedade. Por exemplo, é seguro comer alimento transgênico? Aí na sociedade muita gente diz que não, né? A maioria diz que não. Entre os cientistas existe uma aceitação muito maior. Mesma coisa sobre mudança climática, experimentação animal, tal. Então como é que a gente aproxima? Por que a opinião dos cientistas é tão diferente da sociedade? Porque está faltando uma comunicação mais eficiente. Né? Então a gente tem que trabalhar para aproximar os cientistas e os jornalistas e aproximar nós da sociedade como um todo. Para tentar. Só que essa relação nem sempre é fácil. Né? O cientista sempre acha que o jornalista está deturpando as coisas, não entende direito o que ele está falando, e o jornalista reclama que o cientista não sabe se expressar direito, não sabe explicar aquilo de uma forma simples, né? Como o Eduardo estava levantando aí. Então é uma comunicação nem sempre amigável. E aí, para isso prosperar, a gente tem que entender o mundo que a gente está vivendo hoje, que é um mundo digital. Né? E aí, é um mundo digital onde o grande rei é o Google. Né? É o mundo Google no qual às vezes vilões, às vezes amigos, são as redes sociais. E a gente tem que aprender a conviver com elas. Então, o que mudou? Né? Quando eu comecei minha carreira jornalística, em 2000, era tudo muito simples. Para o cientista conversar com a sociedade, a informação tinha que passar pela imprensa. Vocês não tinham como se comunicar diretamente com a sociedade, precisava ter um moderador, um intermediador. Hoje isso não é verdade. Hoje tem 1000 plataformas pelas quais os cientistas podem se comunicar diretamente com a sociedade sem precisar passar por ninguém. Blogs, sites, as redes sociais, tem muitas alternativas para isso e cada um pode fazer a sua própria mídia. Né? Você não precisa recorrer a uma mídia externa, você cria a sua própria media corporation. Aí, né? E aí, fazendo isso, dá uma olhada aqui nesses perfis do Facebook. A gente tem no alto ali 2 grandes jornais do mundo, o New York Times e o Guardian. Né? Aí tem o blog do I Fucking Love Science. Tem alguns cientistas famosos, aí, o Stephen Hawking, o Neil deGrasse, alguns sites de notícias tradicionais, né, a Scientific American e tal, e um blog do Albert Einstein, que, assim como Elvis, está vivo por aí em algum lugar. Né? Quem vocês acham aqui que tem maior audiência? Se vocês tivessem que ranquear aí, quem vocês acham que está no topo da audiência e quem que está no... Pasmem. Campeão de audiência, Albert Einstein. Né? 19 milhões de seguidores no Facebook. Segundo, I Fucking Love Science, 25 milhões de seguidores. Na verdade, o I Fucking Love devia estar em cima, né? Opa, foi mal meu então. I Fucking Love Science, tá ganhando Einstein. Mal minha. E aí vocês veem, tem o cara aqui, o Neil deGrasse, o Stephen Hawking, né, com alguns milhões também.
E lá, coitadinho de nós, lá no fundo, né, o coitado do New York Times, um jornalzinho de nada, e o The Guardian, que é o maior jornal da Europa, não chegam nem a 1 milhão. Né? Isso é só para mostrar a vocês como, principalmente chamar a atenção para essa discrepância aqui, dos cientistas para os jornais. Um cientista individual consegue ter, se ele trabalhar bem a comunicação dele, ele consegue ter muito mais audiência do que um jornal inteiro, inclusive os maiores jornais do planeta. Tá? Claro que eu não espero que vocês sejam um Stephen Hawking, né, ou tal, mas não precisa chegar a 1 milhão de seguidores, mas você consegue atingir um público bem significativo sem precisar passar pela grande imprensa. Aí 2 exemplos, usando aí o caso da fosfetanolamina. Um deles está aqui com a gente, que é o Pirula, e o outro, o Átila e a Marina, os dois são biólogos. O Átila tem o Nerdologia, a maioria de vocês deve conhecer, eu acho muito bacana. E, o Pirula, e os dois têm, não sei se esses números estão atualizados, o Pirula faz um tempinho já, mas é por aí. Quer dizer, eles têm uma audiência, eles têm uma audiência muito boa, fazem um produto muito legal e são biólogos. Então, gente que assim, enxergou a importância de fazer comunicação, de divulgar a ciência, usaram uma mídia social, que é o YouTube, e estão tendo um sucesso muito grande e fazendo aí prestando um serviço legal para a ciência, né? E com approaches bem diferentes aí, né? Do Átila e do Pirula. Esse é um blog de um colega meu, Maurício Stufani, que ele criou faz um pouco mais de um ano, chama Direto da Ciência. Ele é um cara que, assim como eu, fez carreira dentro dos grandes jornais, tal, e resolveu sair para criar um negócio diferente, que é o Direto da Ciência. E é um blog de assim, bastidores da política científica e da política ambiental. E está tendo uma audiência bem legal, perguntei para ele, tem acho que 2.000 visitantes por dia, em média. Mas como modelo de negócio, não assim, tá passando por dificuldade financeira. E esse é um dos grandes problemas, né, de fazer essa transição para o meio digital, que às vezes você tem um conteúdo muito bom, um produto muito bom, mas você não consegue transformar aquilo numa fonte de renda. Né? E aí ninguém consegue viver de ar, né? Então, você tem que ou conciliar isso com outro emprego, ou você tem que dar um jeito do seu site ou do seu blog se transformar numa fonte de renda. Aqui na Unicamp foi criado recentemente esse site, né, um blog de ciência. Não sei como é que isso está indo, talvez eu possa falar alguma coisa. Olha lá. Então, dei entrevista para eles agora há pouco, hein? Quero brilhar lá, por favor. Então é só um exemplo de uma iniciativa que as instituições estão tendo para dar esses canais alternativos, criar plataformas para os pesquisadores poderem falar diretamente com a sociedade. Mas precisa ter um treinamento, não é só chegar lá e escrever, eu tenho muita opinião, então eu vou ser um bom comunicador. Não, a comunicação é uma profissão como outra qualquer que exige treinamento, que exige profissionalismo e que você pode até ter uma aptidão natural, mas não é só chegar fazendo. Tá? Então, quem quiser fazer bem feito, tem que trabalhar para isso. Esse é o hospital que eu falei rapidinho, fazer uma pequena propaganda aqui, é um projeto que a gente lançou no ano passado, e é uma maneira que eu encontrei e estou tentando desenvolver de ir além de publicar matérias no jornal. Eu quero fazer mais do que isso. Então, como é que eu me tiro do processo e coloco os pesquisadores diretamente em contato com a sociedade, fisicamente, cara a cara, né? Então, a gente criou esse projeto que todo mês, na última quarta-feira do mês, a gente escolhe um tema, aí tem um olhar jornalístico, assim, a gente escolhe temas que estão em evidência no noticiário naquele momento. Né? E traz 2 especialistas da academia para fazer palestras rápidas de 15 minutos, sem PowerPoint, só uma palestra oral, e sobre aquele tema em questão. Então, no ano passado, a gente abordou violência contra a mulher, a reforma do ensino médio, mudanças climáticas, corrupção, né? Que continua sendo, né, um grande tema, dava para fazer todo mês um evento sobre isso. E está indo muito bem, e os eventos são transmitidos ao vivo pela internet, então convido vocês aí a seguir a gente no Facebook, no YouTube, ficar de olho, todo mês a gente vai ter um evento. O mês passado foi sobre maconha, né, a legalização da maconha, os canabinoides, e esse mês vai ser sobre o aborto.
Questão da bolha. Como é que eu estou de tempo aí? 10 minutos? Beleza. Tá, aqui é um gráfico que eu selecionei e eu uso em outras palestras para mostrar para os jornalistas como a confiança da sociedade na imprensa está ruim, está baixa, né? E aí eu uso o mesmo gráfico para fazer palestra para cientistas, mostrando que a confiança na ciência está em alta. Então, aqui foi feito nos Estados Unidos, eles estão perguntando, em quem você mais confia? Nos militares, nos cientistas, nos juízes, nos religiosos, na imprensa ou no Congresso, né? Para a imprensa nós estamos mal, estamos aqui, estamos ganhando só dos políticos. O negócio tá ruim para nós. Tá? Estados Unidos tem um ponto fora da curva aí, que são, eles adoram, né, Forças Armadas, tal, então quem eles mais confiam são os militares. Mas logo abaixo deles estão os cientistas, né? Então, confiança na ciência está em alta. Isso é para mostrar que a sociedade confia no que vocês falam. No Brasil não é muito diferente. Tem essa pesquisa aqui de 2015 do CGE e mostrou também índice de confiança nas profissões. Quem está mais alto são os cientistas de universidades e instituições de pesquisa pública. Tá? Os cientistas da iniciativa privada também estão bem, mas nem tanto, um pouquinho abaixo. E você tem os ambientalistas aí um pouquinho acima deles. Tá? Mas também mostrando, por mais que as pessoas não entendam muito bem o que vocês fazem, elas acreditam e confiam no que vocês falam. Tá? Então tem que explorar isso aí, você tem que tirar proveito no bom sentido dessa confiança que a sociedade tem na ciência. E a maioria da sociedade também apoia o aumento dos investimentos em ciência. E o governo, prestando muita atenção nisso, faz exatamente o oposto. Então, a gente tem essa revolução digital e tem, como tudo na vida, tem prós e contras, né? Então, quais são os prós? Né? Você tem muita informação disponível, né? Você faz um Google, faz uma pesquisa aí, você tem sempre uma montanha de informações sobre qualquer assunto. Né? Você tem muita opinião disponível. Todo mundo tem voz, qualquer pessoa pode criar um site, criar um blog, um canal e expor as suas ideias para o mundo. Né? Você não tem um limite de espaço que você tem na mídia impressa, em que você tem uma folha de papel e você só pode encaixar tantos caracteres ali dentro daquele espaço. Né? Na internet, se você quiser escrever 1 milhão de palavras, você escreve. Né? E é muito fácil de você compartilhar, então você consegue repassar essa informação para a sociedade de uma forma muito simples. O ruim disso é que você tem informação demais. Né? Pessoalmente, não sei, para mim, eu sou jornalista, eu tenho obrigação de me manter informado. E está muito difícil se manter informado. Parecia que quanto mais canais você tivesse, mais fácil seria você se informar, mas é cada vez mais difícil. Tipo, eu perco horas todos os meus dias só para me manter informado. E você precisa filtrar muita coisa, né? Porque você tem informação demais, você tem opinião demais. Todo mundo tem voz, só que, inclusive, quem quer falar um monte de besteira também consegue tanto espaço e audiência quanto os outros. Então, você tem muita informação, só que você tem que filtrar pra caramba essas informações, e isso consome muito tempo. Se você realmente quiser se informar de uma maneira correta, você tem que filtrar tudo, quase, hoje em dia. O limite de espaço é meio fictício, porque, na verdade, as pessoas têm um tempo, né, um attention span, tem um tempo de atenção que ela vai dedicar para o que você escreveu, muito curto. Então, você pode escrever 1 milhão de palavras, mas as pessoas só vão ler meia dúzia. Então, quer dizer, não tem uma limitação física de espaço, mas você tem uma limitação de tempo de atenção que as pessoas dão e que está cada vez mais curto. E é fácil de compartilhar, o problema é que é impossível de apagar. Então, alguém posta uma notícia falsa na internet, né, aquilo vai estar lá para sempre. Você pode até fazer outras publicações, corrigindo, desmentindo e tal, mas uma vez que foi online, é quase impossível de você tirar e aquela informação vai ficar lá por décadas e séculos, seja o que for, enganando ou desinformando as pessoas. Então, só porque tem mais informação não significa que as pessoas estão melhor informadas. Aqui vou dar um exemplo do Drauzio Varela, que é um cara que tem um dos grandes comunicadores de ciência aí que o Brasil tem. E ele está abordando aqui nesse artigo recente, publicado na Folha,
um problema que é talvez o maior problema hoje da mídia, né? Que é como você lida com as notícias falsas e com a desinformação. Então, se vocês puxarem um artigo para ler, ele está reclamando de ele dá vários exemplos de informações inverídicas ou equivocadas sobre ele, atribuídas a ele, que circulam na internet. Até que ele ganhou um prêmio Nobel. E ele disse que ele recebe pedidos de entrevista. Que legal, você ganhou o Nobel, podemos fazer uma entrevista. Ele tem que desmentir. Não, eu nunca ganhei o Nobel. Né? É uma coisa super fácil de verificar, né? Que aquilo não é verdade, mas alguém postou isso um dia e aquilo fica circulando e, vez ou outra, ele vai lá e recebe uma ligação. O senhor, ganhador do Nobel, tal. E ele tem que corrigir isso. Então, a internet é uma selva complexa aí de se navegar. E aí, esse problema da desinformação ficou muito evidente para o mundo inteiro por causa da eleição nos Estados Unidos, né, do Trump contra Hillary. E aqui é um levantamento que o BuzzFeed fez, mostrando que as notícias que mais atraíram audiência nas eleições foram notícias falsas. Quer dizer, as informações falsas tiveram mais audiência, mais engajamento do público do que as notícias verdadeiras. Né? Claro que não foi só isso que elegeu o Trump, mas teve uma influência muito grande na opinião pública, com certeza. Né? E aí o mundo inteiro agora tem que lidar com as consequências disso. Né? Se alguém é fã do Trump, desculpa, gente, mas eu não sou. Tá? E aqui só para finalizar, um dilema que a gente, né, os cientistas têm que lidar e os jornalistas também, que as pessoas sempre procuram as respostas mais simples, né? E tem uma lei aí que diz, né, que geralmente a resposta ou a solução mais simples é a correta, mas nem sempre. Então, muitas vezes a gente tem que buscar o caminho mais difícil, mais complexo, porque é lá que as informações reais estão. Mas a maioria das pessoas busca o caminho mais simples. E é uma pena, mas é uma realidade que a gente tem que encarar. É isso, galera. Obrigado. Espero ter contribuído aí. Até a próxima.